A paz do Senhor. Hoje eu estava voltando da igreja. Hoje minha igreja foi pela manhã. Então, quando eu estava voltando da igreja, eu cheguei nesse instante. Eu passei no mercadinho para comprar um refrigerante para vir para casa. Isso, o mercadinho ficava no meio do caminho. E aí, de repente, eu saí do mercadinho e, em vez de ir para frente, ir para minha casa, eu voltei. Como se eu fosse para a igreja de novo. E eu comecei a andar. Eu simplesmente andei. E de repente eu olhei, parei e eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu filho pequeno, eu tenho um filho de quase 10 anos, ele vai dizer que deu erro no sistema. Deu erro no sistema. Não sei o que foi que aconteceu comigo. A minha mente simplesmente se desligou e eu fui andando na direção como se eu estivesse indo para a igreja de novo. Aí de repente eu voltei, né? Voltei, a mente voltou a funcionar e eu parei e disse. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é muito estranha, né? E na minha vida, vocês vão ver que acontece muita coisa estranha. E eu parei e fiquei um tempinho tentando me localizar para onde é que eu ia. Eu disse: meu Deus, para onde é que eu estou indo? Aí foi quando eu disse: por que eu estou voltando para a igreja? Eu estou indo para casa. Não sei por que isso aconteceu. Certamente meu filho vai dizer que aconteceu um erro no sistema. Mas aconteceu mesmo, gente. E aí eu voltei para casa, né? Voltei tudo de novo e comecei a questionar Deus, né? Porque quando uma coisa dessa acontece, você só pode questionar Deus o que está acontecendo na sua mente. Porque só Ele lê sua mente. Só Deus pode ler a sua mente. Só Ele. Satanás, ele não tem capacidade de ler sua mente. Então, eu voltei e comecei a conversar com Deus. Eu disse: meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? E ali ele começou a falar comigo. Então, ele começou a falar comigo, mas não sobre o que aconteceu comigo, mas o que acontece com as pessoas, né? E ele começou a falar assim que é isso que acontece com as pessoas. Elas estão na direção certa, elas estão no caminho certo, né? Eu estou falando aquelas pessoas que já se converteram ao cristianismo, a Jesus, estão procurando entrar no propósito de Deus, né? E isso já aconteceu comigo também, de estar no caminho, estar frequentando a igreja, estar no caminho certo, saindo dos pecados, entrando no propósito de Deus, e de repente, por alguma questão séria, muitas vezes é uma questão séria, né? A morte de alguém da família, um ente querido, que deixa a pessoa abalado e a pessoa não compreende que não caiu uma folha no chão da árvore se Deus não permitir. Todos nós temos o momento de nascer, mas temos o momento de morrer. Algumas vezes Deus vai trabalhar sobre isso, né? Que foi o meu caso do câncer, que ele me curou. Era para eu ter passado pelo câncer e ele me curou. Mas tem horas que vai chegar o nosso momento, né? A morte é a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer. Cedo ou mais tarde, ele vai dar um livramento hoje, vai dar um livramento amanhã, mas a qualquer momento vamos ter que morrer, vamos ter que passar por isso. A morte é a única coisa certa na vida, é a única certeza que nós
nós temos é que vamos morrer. Nós não sabemos como, né? Não sabemos o dia, mas essa certeza que nós temos. E muitas pessoas vivem no mundo como se fosse viver eternamente, né? Guardando riquezas, fazendo planos para muito tempo e vive como se não houvesse a morte, né? Mas é isso realmente que Satanás ele quer, que as pessoas vivam perdidos no mundo, achando que tem uma eternidade, que vai ter sempre uma oportunidade, uma segunda chance, mas a morte pode nos pegar de surpresa, né? Em qualquer minuto. Quantas vezes a gente sabe das notícias que uma pessoa estava ali em pé e de repente caiu e ninguém esperava por isso e a pessoa morreu. Então nós temos que ver preparados para além da morte, porque a morte é inevitável. A morte é uma certeza. Então, muitas pessoas elas saem do caminho de Jesus por fatos importantes, né? Fatos realmente que abalam o coração da pessoa, que é a morte de um ente querido, um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um irmão. Mas muitas pessoas também saem da posição do caminho por causa de besteiras. Gente, eu já vi tantos absurdos que pessoas dizendo, eu saí da igreja. E presta atenção, geralmente as pessoas que saem da igreja, elas também saem do propósito de Deus. É inevitável, cedo ou mais tarde ela sai do propósito de Deus. Então eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu saí da igreja porque o irmão não me deu bom dia. Eu saí da igreja porque eu não recebi oportunidade. Eu saí da igreja porque me caluniaram. Gente, vocês não sabem o que eu já passei dentro da igreja. Se fosse por algum motivo, eu já teria saído da igreja há muito tempo. Porque eu já fui perseguida, eu já fui caluniada várias vezes. Eu já fui humilhada. Já passei por tantas coisas. Só que nessas tantas coisas eu entrei em comunicação com Deus, porque é Ele que nos dá força. Então, todas as coisas que eu passei, eu sentei e conversei com Deus. E aí ele que nos coloca na direção certa. Porque por você mesmo, você não consegue. Então, qualquer coisa, se você não estiver enraizado na presença de Deus, qualquer ventania tira você da posição da igreja. Tira você da posição da igreja, tira você na posição de Deus. Então eu já ouvi muitas besteiras como esta. Eu saí da igreja porque o irmão não me dava bom dia, porque eu não me sentia enturmado. Só que, veja só, as pessoas elas não só saem da igreja. Porque se você sair só da igreja, a cada metro tem igrejas diferentes. Tem todo tipo de igreja. Você pode sair da igreja, você só não pode sair da direção de Deus. Você só não pode sair da comunhão com Deus. Porque se aquela igreja não funcionou para você, se o irmão está te perseguindo naquela igreja, você vai entrar em comunhão com Deus, em diálogo com Deus e ver o que ele vai fazer na sua vida. Na minha posição, eu não podia sair da igreja, porque ali eu tinha ali eu tinha um compromisso que ele queria para mim, e, né? Nem sempre nós podemos sair da igreja e entrar em igreja qualquer. Não no meu caso. No meu caso, eu já tenho um ministério, então ele me coloca na igreja e eu só posso sair quando ele me tira.
quando o trabalho dele ali comigo acaba, aí ele me tira dali e me coloca em outra igreja. E eu não frequento só a minha igreja que eu congrego, que é a Chama Viva. Eu frequento outras também durante a semana. Mas tem ele tem um trabalhar para mim em uma igreja, então ele me coloca ali extra fora a que eu congrego. Durante a semana que eu não tenho culto, então ele me coloca ali, então por algum objetivo, e quando acaba aquele objetivo, ele me tira, né? Às vezes eu passo um mês frequentando, 2 meses, 3 meses, um ano extra fora a minha igreja. Então, eu fico ali trabalhando naquele momento que ele quer. Quando termina o meu trabalhar naquela igreja, ele me tira e assim vai me levando para outras. Mas eu tenho a minha igreja fixa, que é a Chama Viva. Eu já estou nela há 2 anos e o meu ministério é de missionária. Então, quem tem um ministério de missionária, ela não fica muito tempo em uma igreja só. Não é como aquelas pessoas que ficam 18 anos em uma igreja, 20 anos em uma igreja, né? Quando nós temos um ministério de missionária, nós vamos mudando de igreja de acordo com o trabalhar de Deus. Ele nos coloca ali por alguma razão e quando termina o prazo, ele tira e nos coloca em outra igreja. E para mim, esse tempo que eu estou na igreja é assim. Mas fora que não tem esse propósito, quem está começando, quem ainda não foi batizado, né? Está começando na igreja, então tem essa liberdade de poder mudar de igreja. Mesmo assim, eu aconselho você, se você não está gostando da igreja por alguma razão, alguma coisa que você passou e não se sentiu bem ali naquela igreja, o meu conselho é você colocar o seu joelho no chão e entrar em comunhão com Deus. Deus pediu um direcionamento aonde Ele quer que você vá, porque quando você busca Deus, Ele não deixa você sem resposta. De alguma forma, Ele fala com você. Se você ainda não consegue ouvir a voz de Deus, mas Ele te mostra na palavra, Ele te mostra através de uma pregação de um pastor, de uma mensagem. Ele não, se você busca, Ele nunca deixa você sem resposta. Então, se acontece alguma coisa na igreja e você não se sente mais bem naquela igreja, você primeiro pede direcionamento a Deus. E depois, dependendo do que Ele responder a você, ou você sentir no seu coração, você muda de igreja. A cada metro tem uma igreja para todos os tipos de gosto, todos os tipos de pessoas, mas você não sai da presença de Deus. Você não larga Jesus. Jesus tem que ser o foco da sua vida. Deus tem que ser o foco da sua vida. Naquela situação que eu estava ali na rua, eu vou dar só um exemplo. O foco era minha casa. Mas aconteceu uma distração e eu saí do foco da minha casa e fiquei perdida. Vamos levar para esse lado, tá? Então, a minha direção era a minha casa. Eu estava voltando para casa. Parei no meio do caminho, me distraí comprando refrigerante. E ali eu perdi o foco da minha vida, da direção que eu ia, que era para casa. E fiquei perdida. É assim que acontece com as pessoas. Elas ficam perdidas porque elas se distraem. Ela não tem um foco que é Deus. Quando nós colocamos o foco que é Deus, que é a nossa salvação, que é Jesus, nós não perdemos a direção do nosso caminho. Então,
não importa o que aconteça na igreja que você esteja, não importa o que aconteça na sua vida, mas encontre o caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho, é a fonte da água viva para as nossas vidas. É através dele que você vai encontrar a cura de todos os seus problemas. Todo direcionamento, toda dúvida que você tiver, você vai encontrar resposta em Deus, em Jesus. Quantas vezes eu me senti perdida e porque acontecem muitas coisas sérias na vida de um cristão, muitas coisas sérias mesmo. E para abalar, Satanás, ele investe muito pesado na nossa vida. A vida por si só já tem seus percursos difíceis, não é, gente? As pessoas morrem, as pessoas perdem o emprego, passam por situação de dificuldades financeiras, saúde. Por si só, a vida já é uma luta. Mas nós cristãos, que estamos nos posicionando diante de Deus, Satanás ele trabalha pesado para tirar a gente da posição, para que a gente saia da posição de Deus, porque ele sabe que nós posicionados no caminho e na direção de Deus, nós podemos alcançar outras vidas, nós podemos libertar outras vidas, que é o meu caso, que eu trabalho com libertação. Nós podemos encaminhar outras vidas. Então, sobre as nossas vidas, ele trabalha com fúria mesmo. Então, eu já passei por muitas coisas seríssimas, mas Deus só que eu coloquei a minha cabeça, o meu foco em Deus. E eu disse, eu não vou sair, aconteça o que acontecer, eu não vou sair da sua direção, Deus. E aí eu sempre me mantive firme. Mas teve aqueles momentos de abalar, né? Aquela tempestade que você acha que não vai aguentar. Mas quando nós estamos firmes com Deus, ele vem as tempestades, mas o barco não vira. O barco não vira. Como os discípulos estavam, tem a passagem que os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava dormindo dentro do barco. E veio a tempestade e eles se desesperaram, né? Eles perderam o foco. Eles não se posicionaram, não entenderam que, apesar da tempestade, Jesus estava ali. Jesus estava dormindo, mas ele estava presente dentro do barco. Então eles começaram a socorro, se desesperarem, e foi quando Jesus acordou e acalmou aquela tempestade. As tempestades nas nossas vidas vêm, mas da mesma forma que vêm, elas vão embora quando Deus está dentro do barco, dentro da direção da nossa vida. Elas vêm, mas vão embora. Desde sempre eu tenho um lema: não há mal que dure para sempre. Da mesma forma que o mal vem, ele vai embora, né? Então, quando alguém me fala alguma coisa que está acontecendo, eu disse, irmão, o mal não dura para sempre. E quando ele vem na nossa vida, tem um motivo. Nada acontece na nossa vida sem Deus permitir. Então, muitas vezes, o mal vem na nossa vida quando você não dá brecha, né? Porque muitas vezes o mal entra na nossa vida porque nós permitimos. Nós damos brecha para o mal entrar na nossa vida. Então, nós temos que fechar as brechas em primeiro lugar, que é sair do pecado.
não permitir que o mal entre. E quando nós saímos do pecado e fechamos as brechas, nós, mesmo que o mal ele chegue nas nossas vidas, mas ele não consegue nos destruir, porque estamos direcionados, estamos com a raiz em Deus. Então nós não podemos permitir que qualquer ventania nos tire da posição. Não podemos permitir que qualquer distração nos tire da posição. E quando eu estava voltando para casa e aconteceu esse erro, que no circuito, não sei o que foi que aconteceu, e eu voltei para casa questionando a Deus o que tinha acontecido. E ele falou sobre as pessoas que estão na direção certa, que estão no caminho, mas por uma distração, por algum motivo, ou sério, ou muitas vezes bobagem, elas se desviam do caminho. E nós não podemos nos desviar do caminho por qualquer coisa, mesmo que não seja qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa séria, nós temos que colocar o nosso foco em Deus, porque só Deus que nós encontramos a cura para todos os nossos problemas. E Deus fala conosco, Ele nos direciona, por mais que o problema seja difícil para as nossas vidas, Ele nos direciona. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava passando por um momento muito conflituoso na minha casa e eu conversava com ele e eu disse: Deus, eu não sei se eu vou conseguir carregar essa cruz. Eu não sei se eu vou conseguir, porque está muito pesado para mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu fui para a igreja, para a Chama Viva, eu frequento, eu sou membro, e eu fui para a igreja e a palavra principal foi: carrega a tua cruz e me segue. E ali eu já vi Deus falando comigo. E eu já vi, e o pastor, ele falou, e eu já vi Deus falando comigo ali no meu coração. É como se fosse uma flecha. É como se ele dissesse assim: filha, essa palavra é para você. E eu já tinha entendido, né? Mas foi aquela semana pesada. Então eu fui, isso foi no início da semana, e no meio da semana eu fui em outra igreja, mas eu ainda estava com aqueles conflitos todos. E a palavra principal foi: carrega a sua cruz e me siga. E aí, como ter dúvida, né? Eu disse: eu já entendi, meu Deus, eu já entendi que eu tenho que carregar essa cruz, mas a cruz é muito pesada. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. E chegou no final de semana, o vendaval continuava. E eu coloquei meu joelho no chão, eu orei, e eu tenho um costume de, depois da oração, de fechar a Bíblia e fechar os olhos e abrir ela aleatória. E adivinha qual foi a palavra que caiu? Carrega a sua cruz e me siga. Aí como ter dúvida, né? Em uma semana, a mesma mensagem 3 vezes, não tem como ter dúvida. E ali eu li aquela mensagem chorando, porque eu disse: Senhor, não tem como eu não carregar, né? Não enfrentar esse problema. Então eu li a mensagem chorando, e ali ele foi falando comigo, falando mesmo. A mensagem, até hoje eu nunca passei para a igreja porque a mensagem foi para mim. Então eu não tenho o costume de fazer devocional, de escrever. Eu não tenho esse costume. Quando
ele me dá uma palavra, fica na minha mente, guardada, e eu passo a estudar e chega na igreja eu falo. Eu não tenho o costume de escrever, de fazer anotações, de, de fazer rascunhos, não tenho. Ela fica guardada na minha mente, eu estudo, vou lá e falo. Mas nesse dia, quando ele começou a falar, eu imediatamente peguei o meu caderno e comecei a escrever. Eu comecei a escrever, ele foi falando, eu fui escrevendo, ele foi falando, eu fui escrevendo, e aquela mensagem ficou guardada, né? Um dia, quando ele me direcionar para eu falar aquela mensagem, eu vou falar. Mas aquela mensagem naquele momento foi para mim. Então eu escrevi porque eu estava precisando ler e reler, sabe? Porque aquela mensagem não estava na Bíblia. Quando está na Bíblia, ele me dá uma palavra, eu pego a mensagem e leio. Mas o que ele me falou não estava na Bíblia. Então eu precisei escrever para poder ler e reler e administrar o meu coração naquele momento, porque a situação não estava fácil para mim. Foi um vendaval, mas da mesma forma que o vendaval veio, glória a Deus, o vendaval foi embora. E acontece isso nas nossas vidas. Da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Só nós precisamos estar posicionados em Deus, em Jesus, certo? E assim eu deixo essa mensagem para você. Não se perca da direção de Deus, não se perca do caminho. Muitas pessoas dizem: ah, eu saí da igreja, mas eu estou na direção ainda de Deus, eu estou orando em casa, buscando, e na verdade não está. Não está porque Deus tem Deus tem uma direção, um projeto para cada um de nós, né? Tem pessoas que ele trabalha com as pessoas fora da igreja, mas tem pessoas que ele trabalha dentro da igreja, que é o meu caso. Então eu não posso sair da igreja, porque é lá que eu faço o trabalho, não só na palavra, mas como um trabalho mesmo de libertação, né? Tem outros tipos de trabalho que eu faço na igreja, não é só libertação. Mas vamos ficar só nessa informação. Então, muitas pessoas falam isso pra mim. Ah, Tati, eu só saí daí. Meu nome, gente, vocês vão ver que está Lícia Dutra, mas meu nome é Lícia Tatiane Dutra. Então, às vezes as pessoas me chamam de Tati. Algumas pessoas me chamam de Lícia, outras me chamam de Tatiane, de Tati. Então, quando eu vejo uma pessoa sair da igreja e eu vou conversar com ela, ela diz: eu não preciso estar dentro da igreja, eu continuo orando, eu continuo eu continuo lendo a Bíblia, e aí Deus fala comigo que não é nada disso, que não é isso que está acontecendo. É Satanás mesmo trabalhando na vida da pessoa para que ela se afaste da igreja. E Satanás, ele tem esse poder de enganar, né? Então, de enganar e colocar na cabeça da pessoa que ela está, mesmo saindo da igreja, ela continua ainda no caminho, né? E a pessoa fecha o coração porque ele ilude a cabeça da pessoa de tal forma, engana a cabeça da pessoa de tal forma que ela realmente acredita que ainda está posicionada, só que ela já saiu da posição há muito tempo. Eu conheço pessoas assim. Depois eu vou entrar, vou dar um exemplo para essa questão em outro vídeo, porque eu sei que esse aqui já está grande, que
a mensagem mesmo foi do posicionamento, né? Então depois eu vou entrar nessa questão de pessoas que saem da igreja e acha que ainda está na posição, porque Satanás engana a pessoa e ela, quando Satanás engana, ela fecha o coração e ela não admite que ela se afastou, que ela saiu da posição de Deus. Ela não só saiu da igreja, mas ela também saiu da posição de Deus. Mas em outro vídeo eu vou entrar nessa questão. Hoje é sobre a direção, que nós possamos pedir direção a Deus, que o que aconteça na nossa vida, a tempestade que vier na sua vida, na nossa vida, nós possamos criar raízes. Como é que criamos raízes? Todo problema que vier, toda dificuldade, um filho da gente morreu, é difícil, vamos passar pelo momento de luto, mas vamos continuar dizendo: Deus, o Senhor me deu, é como Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tirou. E é tudo para sua glória, para sua honra. Deus, quando nos dá um filho, o filho, na verdade, ele não nos dá, ele nos empresta. Ele nos empresta aquela pessoa para que a gente eduque, a gente crie, né? Porque uma criança não se cria, um bebê não se cria sozinho, uma criança não se cria sozinho. Então ele, quando nos dá um filho, ele nos empresta para que a gente eduque, a gente crie, mas aquele ser, aquela alma não é nossa. Aquela alma é de Deus. Então, quando aquela pessoa já se torna capaz de escolher o direcionamento dele, aquela pessoa não é mais nosso. Aquela pessoa é de Deus. Ela já tem a sua própria vida, ela já pode fazer a sua própria escolha. Então aquela pessoa não é mais nosso, é de Deus. Então ele pode nos dar e pode tirar no momento que ele quiser. Claro que vamos sofrer, porque nós criamos aquela pessoa desde pequeno, nós criamos laços, sentimentos por aquela pessoa, mas temos que entender que, da mesma forma que Deus nos dá, ele pode tirar, né? Não é porque ele é carrasco, porque ele é mau, não, porque é o natural da vida. Nós vamos nascer e um momento vamos morrer. Cada pessoa tem o seu momento certo, né? Já viemos predestinados para Deus, quando nos coloca no mundo, ele já sabe o momento, já tem a data certa para a nossa morte, né? Em algumas questões tem na Bíblia falando sobre isso, depois eu trago, mas tem algumas questões que ele nos dá mais tempo de vida, né? Que foi o meu caso. Ele já tinha me mostrado que eu ia morrer jovem de câncer, mas não sei os planos dele, só ele sabe, e ele me deu mais uns anos de vida, mas eu sei que a qualquer momento eu vou embora, né? Eu sei que a qualquer momento, quando o meu projeto aqui terminar, o meu caminhar aqui terminar, ele vai me levar embora. E assim, na vida de todos nós já nascemos com a data certa da nossa morte. Em alguns casos, ele pode prolongar, porque tem na Bíblia, né? Dependendo do nosso arrependimento, dos nossos pedidos, ele pode mudar e ele pode prolongar. Vou dar só um exemplo rápido aqui, foi a vida do rei Ezequias, né?
ele ia morrer, ele estava gravemente para a morte. E Deus, nessa época, era o profeta Isaías. Então Deus, através de Isaías, mandou um recado para o rei Ezequias. E Isaías disse: olha, Deus mandou você arrumar a sua casa, porque essa enfermidade que você está é para sua morte. Só que o rei Ezequias, ele era obediente a Deus, ele